mano? Tá bem? Mano, esses dias eu vi que eu tava com a doença do Covid. E aí, cara? A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda, causada pelo coronavírus, uma grande família de vírus comuns em diferentes tipos de animais, incluindo o homem. A pandemia desse vírus foi desenvolvida no ano de 2019 e agravada mesmo no ano de 2020, através do toque, tosse, espirro e coisas do tipo. Os sintomas lembram muito um resfriado, só que bem mais forte, e os sintomas são diferentes e mais intensos de acordo com cada pessoa. Estamos aqui com ela. Seu nome? Neuzilene. Então, você teve Covid? Sim, tive. Quais foram os sintomas que a senhora sentiu? Eu senti perda de olfato e tive muita febre e falta de ar. Fiquei sem conseguir respirar normalmente. E isso afetou no seu trabalho, na sua vida? Como isso afetou? Eu estava trabalhando em casa, né? Então me afetou em acho que mais ou menos uns 15 dias que eu fiquei sem conseguir trabalhar no home office, porque eu tive que ficar no tratamento devido aos sintomas que eu estava sentindo. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia levantar, eu só ficava deitada. Tá, e a senhora tem algum conselho para as pessoas, assim, para evitar esse tipo de doença? Se prevenir, né? No caso, sentir alguns sintomas de resfriado, já colocar logo a máscara, se proteger, usar o álcool em gel ou o líquido mesmo 70, entendeu? Para que não venha, né, se proliferar novamente. Tá certo. Só isso mesmo, obrigada, viu? Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui com a... Ana Paula. Então, Ana Paula, queria fazer umas perguntas para a senhora sobre a Covid-19. Uma primeira pergunta que eu queria fazer, a senhora já teve Covid-19? Não, graças a Deus. Qual foi a maior dificuldade que a senhora enfrentou na época da Covid-19? E o que isso aí afetou seu dia a dia? Perca de família, né? Muitas. E como que foi essa situação para a senhora? Muito triste. Tem algo que a senhora acha que poderia ter feito na época para evitar essas coisas? Sim, podia ter deliberado logo a vacina, né? Para não morresse tanta gente. Ainda ficou alguns vestígios, tipo assim, na senhora, dos traumas que aconteceram durante essa época? Sim, quando a gente tem com febre, eu corro logo pro hospital. Qual foi a situação, assim, mais pesada para a senhora? A situação mais trágica, que quando aconteceu com a senhora, parecia que realmente o mundo estava acabando e ia desandar tudo? Pegou do meu sobrinho, da minha sobrinha, ficou chocada. A senhora realmente sentiu isso, muito, né? Até hoje. Se a senhora pudesse dar um conselho pro pessoal que não tem cuidado com essas doenças, não tem cuidado com vacina, com nada, mesmo depois de ter passado por essa pandemia. Tem que evitar, né? Tem que tomar vacina, lavar as mãos, entendeu? Vai na rua, troca de roupa, mas é difícil o povo fazer isso, né? Principalmente lavar uma mão, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a Ana Paula. Muito obrigado por participar. Agradeço muito. O brabo, tio do Jean. Fala aí, tio do Jean. Fala aí, galera. Tamo aí na área aí. O Jean tá meio mal aí, mas estamos na... Força, Jean. Manda lá, força, Jean. Força, Jean. Tamo contigo. Aqui é a Força Jovem do Vasco. Estamos aqui para falar de Covid. O senhor teve Covid primeiramente, sim? Com certeza. Teve, né? Peguei logo no começo, quando eu não sabia nem como se tratava ainda. E foi brabo, fiquei muito ruim. Ficou muito tempo de... Fiquei muito ruim. Depois que eu melhorei, ainda fiquei um tempão com falta de ar, entendeu? Como sequelas, tipo sequelas, isso aí. Qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou, assim, na pandemia no geral, né? No ano de 2020, assim, na época braba do Covid-19? Acho que a maior dificuldade foi a falta de informação da galera, as fake news, a galera falando mal das vacinas, falando mal de pesquisador. Acho que as fake news foram a pior coisa que a gente passou, que a gente tinha que ficar dentro de casa e ainda tinha que ver um monte de besteira sendo falada. Acho que isso foi o pior. Como isso afetou o seu trabalho? O senhor é professor, a gente sabe que parou aí. Cara, eu vou te falar,
A gente teve que se reinventar, né? O pessoal acha que a gente trabalhou menos, mas eu trabalhei muito mais do que se eu tivesse sala de aula, que a gente teve que montar aula, a gente teve que se reinventar com alunos que têm dificuldade para trabalhar, então foi difícil pra caramba. Então, no mais foi isso. Muito obrigado aí pela Valeu. participação do senhor. Tamo Mas junto. aqui é Flamengo, tá? Fala, rapaziada. Tamo aqui com o menino Brian, vulgo Jesus. Nós. Paz e amor. Fé. O que jurou que só tinha comprado a nossa camisa no Interclasse, mas comprou em todas as salas. Deixa isso quieto. Estamos aqui para falar de Covid, que a gente sabe que o senhor pegou ano passado. Qual foi, assim, a maior dificuldade que o senhor enfrentou quando o senhor pegou a Covid e descobriu que pegou a Covid? Foi, no meu caso, a variante que eu peguei era aquela que deixava a gente sem paladar. Então eu lembro que foi noite de Natal, eu tava com suspeita de Covid, e aí minha namorada queria me dar o presente de aniversário, que era um perfume que ela tinha me dado. Eu falei, cara, eu não vou aí buscar porque eu devo estar com Covid, não quero passar pra você e tal. Ele falou, não, só vem buscar no portão de máscara, leva o presente e volta pra casa. Eu falei, beleza, eu fui lá, peguei o presente, que era um perfume, cheguei em casa. Quando cheguei em casa, eu falei, vou experimentar. E borrifei aqui no pulso e não senti nada. Nada, né? Não senti nada. Cheiro nenhum. Eu falei, gente, não é possível, ela botou água aqui, tá de sacanagem. Aí fiquei cheirando assim, não tinha nada. Aí eu abri a geladeira e comecei a abrir pote de ketchup, de um monte de coisa, pra ver se eu tava sentindo o cheiro. E não tava real. E aí foi aí que eu descobri que eu tava com Covid, assim. Aí comecei a pegar coisa pra comer, não sentia sabor. E foi do nada, tipo assim, eu acordei e tava assim. Caraca, então que o senhor lembra, o senhor nem teve muito tipo assim de contato com pessoas infectadas, só se eu não soubesse, né? Cara, eu tive porque minha mãe e meu pai pegaram, então eu fui levar eles em um hospital pra fazer exame e tal. Minha mãe ficou mal, ela teve problema pulmonar, meu pai ficou um pouco menos. E eu não tive nada assim muito severo de sintoma. O maior foi esse de comer mesmo, de não sentir sabor, não sentir cheiro de nada. E tem algum vestígio que ficou aí até hoje ou não? Cara, acredito que sim, porque depois disso, depois que passou a Covid, eu fiquei sentindo muito, tipo uma pressão no peito, assim, conforme eu ando muito, coisa que eu não tinha antes. Pode ser que eu seja sedentário mais hoje do que eu era no passado, e é um efeito do sedentarismo, mas eu acho que tem um pouco da Covid, porque eu não lembro de caminhar por muito tempo e sentir como se meu peito estivesse formigando um pouco. E aí depois da Covid, quando eu ando ou faço alguma atividade muito rápida, aeróbica, né, eu fico sentindo isso aqui dando uma formigada um pouco. E como isso afetou no seu trabalho? Tanto quando o senhor pegou o Covid e como, tipo, no auge da pandemia lá em 2020? Por sorte, quando eu peguei a Covid, não estava em aula presencial, estava remota. Então a gente não estava tendo contato com os alunos. Acho que foi até antes de vocês entrarem, porque a gente já estava no presencial. Então não tive contato com ninguém, eu realmente só tive contato com os meus pais porque eu fui levar médico. Então foi de boa, tipo, eu estava tranquilo, não tive contato com pessoas, não precisei assim, me cuidar na presença dos outros, porque eu não estava em presença de ninguém, estava sozinho. E a segunda parte é sobre como é que isso afetou o pós, né, do meu trabalho, tipo assim. Eu acho que no início, quando eu tinha que voltar da aula presencial de máscara pós-Covid, eu sentia um pouco da minha respiração mais fraca. Então eu sentia a minha voz indo embora mais rápido, eu sentia que meu fôlego durava menos. Hoje em dia eu já estou normal, mas eu acho que hoje para falar, por exemplo, eu faço mais esforço do que eu fazia um tempo atrás antes da Covid. Então antes eu dava aula, eu não lembro de eu ficar com o pescoço tão cansado, com o peito tão repuxado quanto eu ficava antes. Então não sei se tem a ver com reflexo. Então foi isso, rapaziada, esse foi o Brian. Rapaziada, aqui plantão urgente do Prog News, a gente vai aí fazer a primeira dosagem, vem, corre, primeira dosagem da vacina de Covid aqui na escola do cara que quase me infectou, esse malcriado, maltratado, que não quis tomar vai! Pessoal, busquem a vacina, é importante que vocês tenham essa observação. Vocês sabem que tem toda uma rotina aí de vacinação, né? Tem que ficar acompanhando dosagem. Agora já tem várias opções aí de dosagem única, dosagem de 2, 3, 4 fases diferentes. Fiquem atentos, tomem vacina, não só de Covid, né? Tem gripe, tem várias outras coisas que são importantes da gente estar se precavendo, porque são coisas que a gente não espera. A gente acha que está tudo bem e de repente vê que está com uma doença e as sequelas podem ser muito maiores do que a gente imagina. É isso. É o recadinho do Fabrício. Recado Fabrício. Lindo! Vem, novinha, sua vida hoje que tu... não faz... Yodley. André, a gente precisa de você. A gente precisa de você.